avalanche ilude, o solitário não quer solidão. Toda vez que a tristeza... Olá, professores e professoras. Eu sou a Priscila, sou mulher, tenho 37 anos, tenho a pele clara, os olhos e os cabelos castanhos. Estou numa sala com parede branca e estou vestindo uma blusa de cor azul escuro e com listras azul claro. E estou usando um colar azul também. É com muita satisfação que nós iniciamos essa roda de conversa sobre um tema tão complexo e fundamental, que nós podemos dizer até polêmico para nós da educação física, já que não há um consenso, né, estabelecido sobre o assunto. Por isso, né, nós precisamos esclarecer como a rede municipal de educação pensa a avaliação, como que ela acontece na escola e qual a perspectiva de avaliação para a educação física escolar. E lembrando que nós estamos falando da nossa educação física, né, que atende a BNCC, está inserida na área de linguagem e tem como objeto de estudo a cultura corporal de movimento, ou seja, não estamos falando aí de avaliar padrão de movimento, nem de desenvolvimento motor, nem de técnicas esportivas, mas então, o que nós estamos falando, né? Para refletir sobre esse assunto, nós temos aqui hoje, na nossa roda de conversa, a gerente do ensino fundamental, Adriana Biazon, que ela é formada em pedagogia, tem mestrado em educação, trabalha na rede há 22 anos e está na gerência desde 2017. Somos juntas, né? Também está conosco, como representante das coordenadoras pedagógicas, a coordenadora da escola Moacir Camargo, a Martinha, formada em letras e pedagogia, atua na rede há 23 anos e há 18 anos na coordenação pedagógica. Ela possui pós-graduação em língua portuguesa, administração, supervisão e orientação. E também, como representante dos professores de educação física, o professor Tiago, atuante também na Escola Moacir Camargo. Ele é formado em educação física pela UEL, em 2008, possui especialização em educação física e educação básica, neurociência, educação e psicomotricidade. Ele atua na área há 13 anos e ele passou pelos municípios de Toledo, Maringá e atualmente em Londrina. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e agradeço demais vocês terem aceitado esse convite. E eu vou começar, então, essa roda perguntando para a Adriana qual que é o conceito de avaliação da rede municipal de Londrina para o ensino fundamental. Dri, e se você puder falar também isso, relacionando com a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Então, com a palavra, Adriana. Olá, professores e professoras de educação física, é um prazer estar compondo essa roda de conversa. Antes de responder a pergunta da Priscila, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mestiça nipo-brasileira, né? Tenho os cabelos longos e escuros, quase pretos, uso óculos, estou com uma blusa estampada de preto e branco. Estou numa sala aqui da secretaria, talvez dê um ecozinho, porque ela é bem fechadinha, deu um ecozinho. Bem, Priscila, falar de avaliação na nossa rede é sempre muito complexo. Acho que a gente primeiro tem que fazer a distinção entre dois conceitos. O que é avaliação, e na concepção da nossa rede, ela é um processo, é um sistema, ou seja, é toda a caminhada e percurso que o professor, no acompanhamento, tanto da aprendizagem do aluno, por meio do seu ensino, acumula registros sistematizados de acompanhamento e monitoramento da aprendizagem. Quando eu penso assim, quando eu entendo a avaliação enquanto sistema, né, enquanto processo, a gente se aproxima do que a gente traz de concepção de avaliação formativa. Quando a gente fala de avaliação formativa, a gente entende aquela que, da forma que ela é organizada, ela instrumentaliza o professor a avaliar tanto a sua ação, como também monitorar a aprendizagem dos alunos. Então, essa é a ideia, essa é a concepção mais ampla que a gente procura discutir de avaliação da nossa rede. Entretanto, quando a gente pensa no processo de avaliação, no sistema de avaliação, a gente pode ter várias estratégias, tanto de organização como da forma de registro.
Enquanto forma de registro, na rede municipal, o oficial, tanto para o ciclo de alfabetização, como para o quarto e o quinto ano, se divide em dois momentos. No ciclo de alfabetização, a gente utiliza o parecer descritivo. O parecer descritivo, ele é um instrumento de registro do processo de aprendizagem do aluno, que se constitui por meio do ensino do professor. Então, ali o professor registra todos os conteúdos que ele trabalhou com os alunos, que ele ensinou, entretanto, na perspectiva de pontuar a aprendizagem dos alunos, dizendo quando o aluno precisa de instrumentalização, quando o aluno precisa de intervenção do professor, quando ele faz com apoio, né? Ou quando ele precisa do auxílio do professor para poder executar a atividade, ou quando ele se apropriou totalmente do conteúdo, né, por meio dessa estratégia que ele se utilizou. Bem, no ciclo de alfabetização, a gente tem períodos, que são aqui, momentos em que a gente fecha processos para poder fazer os registros que a gente tem necessidade no parecer descritivo. Na nossa rede, a avaliação, ou sistema de avaliação, ele é dividido em 3 períodos: primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. No final de cada trimestre, os professores, e no caso da nossa rede, como a gente está organizado em regências, regente 1, regente 2 e regente de educação física, esses 3 profissionais têm o desafio de conjuntamente elaborar esse documento que traz as aprendizagens dos alunos, né, tanto as aprendizagens apropriadas, né, totalmente, como aquelas mediadas ou que necessitam de intervenção dos alunos, e até mesmo quando o aluno não se apropriou do conteúdo e quais seriam as estratégias que vão ser elencadas para que ele se aproprie ao longo do ano de escolaridade. É um desafio muito grande pensar o parecer descritivo nessa perspectiva, até porque, e aí eu vou mudar um pouquinho, vou distanciar um pouquinho da pergunta, a gente veio de uma memória do tempo remoto, onde durante 2 anos a gente não escreveu pareceres descritivos, nós escrevemos relatório, onde a gente colocava tudo que o aluno tinha tinha como oferta por meio do trabalho da escola, seja pela plataforma, por videoaula, por lista de transmissão WhatsApp, por atividade impressa, mas a gente não tinha na atividade remota a possibilidade de qualificar a aprendizagem, dizer se o aluno aprendeu, se o aluno não aprendeu, se ele precisa, né, de mediação ou de outros recursos para garantir que ele construa essas aprendizagens. Então, a gente vem para o período agora de 2022 de ressignificação desse documento, onde ele volta para a ideia inicial, do início, antes do período presencial, que é o instrumento de avaliação e regulamentação da vida escolar. Então, isso é uma característica do ciclo de alfabetização. Entretanto, a gente tem, no quarto e no quinto ano, o que a gente chama de seriado, né? Por quê? Porque a gente tem avaliação por nota nos componentes de língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. E aí a gente tem essa discussão agora, iniciando com a educação física, e que ela vai tanto esbarrar na arte, como também no ensino religioso, porque essa discussão feita para a educação física, ela também vai nos fazer problematizar os outros componentes que não tinham registro no boletim, né? E aí a gente já teve uma conversa sobre isso, né, de como esses componentes são registrados no boletim, que é o risquinho, e aí a gente vai abrir essa discussão de como a gente vai registrar, e no quarto e quinto ano a gente tem a avaliação, então, registrada por nota no boletim. Só que quando a gente fala de avaliação, a gente tem que abrir, então, todas as possibilidades de registros das aprendizagens dos alunos. Os professores hoje têm um acervo enorme de estratégias e de instrumentos. Precisa distinguir instrumento de avaliação. Avaliação é todo o processo, longitudinalmente organizado em 3 trimestres ao longo do ano, construídos em cada etapa por instrumentos específicos. E aí a gente pode ter prova, e a gente precisa chamar a prova de prova, né? A gente tem por hábito, às vezes, falar avaliação. E não, ela é prova, ela é um dos instrumentos que compõe o processo de avaliação. Bem, nós temos seminários,
Nós temos a possibilidade de fazer rodas de conversas e, a partir do que as crianças elaboram na oralidade, fazer registros, né? Eu posso também fazer trabalhos em grupos, nós podemos agora, com a mídias, nós podemos fazer vídeos, nós podemos fazer registros com fotos, nós podemos trabalhar várias possibilidades de síntese daquilo que o aluno está aprendendo, por meio do quê? Das estratégias que o professor se utiliza para ensinar. A gente só precisa ter esse cuidado, que a avaliação tem que ser coerente com a prática de ensino do professor. Né? Então, oi. Deixa eu te perguntar, aproveitando que eu estou falando sobre isso, em relação ao instrumento, os instrumentos, né, de avaliação, primeiro, quais são as consequências da utilização de um instrumento inadequado, né? E também se os instrumentos, eles são categorizados por componente curricular, ou seja, tal componente curricular não pode usar esse instrumento, se isso existe, ou se não, todos os instrumentos podem ser utilizados por todos os componentes curriculares, e o cuidado que a gente tem que ter para não usar um instrumento inadequado. Olha, eu vou dizer que a gente, dentro do que a gente viveu nessa pandemia, não existe limite para as possibilidades e não existe impedimentos para as áreas de atuação. Até porque, se a gente analisar de forma muito sensível, quem vai nos dar pistas sobre que instrumento é mais adequado é o aluno. Né? Tem uma fala que eu sempre gosto de repetir do Boaventura Souza Santos, que ele fala que o homem é a medida de todas as coisas. Então, sempre há instrumentos mais potentes para cada etapa da vida escolar de um aluno. Na educação infantil, determinados instrumentos são mais assertivos, no ciclo de alfabetização, nos alunos de quarto e quinto ano. Então, na verdade, o que vai dizer se é certo ou errado é o aluno. A faixa etária, nível de desenvolvimento, entender que em cada etapa do desenvolvimento do aluno, ele tem uma capacidade cognitiva, tanto de abstração dos conteúdos também, como na forma de síntese, ou seja, na forma de expressar. Se eu sou um aluno que eu estou com a minha oralidade toda desenvolvida, eu vou ter uma condição de me expressar oralmente. Se eu sou um aluno alfabetizado, eu vou ser um aluno capaz de me expressar tanto na oralidade como na escrita, e provavelmente eu também vou ter um registro de desenho ou de ideias, né, como o mapa conceitual, que são possibilidades de articulações de conceitos aprendidos, onde o aluno estabelece relação com aquele que ele estudou. Então, acho que os instrumentos vão muito na medida do aluno. E aí não tem certo ou errado, não tem impedimento de um componente poder se utilizar, outro componente não poder se utilizar. Nós temos a possibilidade também de usar teatro, porque toda vez que a gente vai ter que mostrar aquilo que a gente aprendeu, ou seja, a síntese do que foi aprendido para o aluno, ele reelabora e ele mostra na sua essência a aprendizagem consolidada. Então, todas as possibilidades, há muitas formas de olhar. E aí também a gente tem que romper com a ideia de um instrumento ou de uma forma de registro muito fechada e muito delimitada, porque muitas vezes é o olhar ali e um registro até à mão, de anotação de como o aluno desempenhou determinada atividade, como ele se manifestou, como ele se posicionou diante de um novo conteúdo. É muito sensível pensar a avaliação, se a gente colocar na perspectiva do aluno. E aí que eu vou dizer para vocês que é o maior desafio de um professor é romper com a tradição escolar, porque muitas vezes a gente está preocupado em medir o ensino, e a gente, na verdade, a gente precisa qualificar a aprendizagem, entender o que o aluno aprendeu, se ele aprendeu da forma mais adequada, se as minhas estratégias. E aí eu vou dizer, tem uma parte da nossa diretriz curricular, e que é um dos primeiros itens que estão na nossa instrução normativa de avaliação, que eu acho que vale a pena todos os professores retomarem nesse ano de 2022, que fala que olhar a avaliação é um caminho de duas mãos, e que se complementam sempre. Quando eu avalio, eu não avalio só o aluno,
principalmente eu avalio a minha ação docente, eu avalio o meu instrumento, e a gente sempre brinca, né? Eu sempre faço essa pergunta quando os coordenadores perguntam sobre prova, né? Ou nota, essas questões todas. Eu falo assim que sempre a medida é o que os alunos respondem. A medida, olha como o aluno é a medida. Se eu trabalhei um determinado tempo, um conteúdo, e eu quero verificar a aprendizagem, eu uso um instrumento, e aí eu vou usar a prova, porque todo mundo conhece e é o mais comum, e os alunos, na maioria, foram mal na prova, eu tenho duas chances de identificar qual é o problema. Primeiro, que não está nos alunos. Segundo, eu entender se o instrumento foi adequado ou se o meu ensino não foi suficiente. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Quando a gente se propõe a avaliar, a gente avalia os dois sujeitos da ação. Ensinar envolve aprender. Então, envolve professor, envolve aluno. E quando eu falo de avaliação, eu avalio os dois sujeitos no processo pelo resultado. Que é o que a gente está fazendo agora com a recomposição da aprendizagem. Nós avaliamos os alunos dentro de uma régua e entendemos que muitos não chegaram na medida necessária, ou seja, alfabetizados, seja ele no terceiro ou no quarto ano, que é o nosso maior desafio. E o que a gente precisou fazer? A gente está lançando mão de diferentes estratégias, porque o nosso ensino, por mais de todo o esforço que nós tivemos o ano passado na pandemia, não garantiu todas as aprendizagens necessárias para que os alunos terminassem 2 anos pandêmicos alfabetizados. Não sei se, acho que eu usei um termo que é mais próximo para mim, que é a alfabetização, mas eu acho que ela ilustra bem o que os professores estão vivendo nesse tempo com a recomposição da aprendizagem. Entendi, Dri. É muito importante a sua fala para a gente entender. Uma rede pensa, né, a avaliação, e aí eu fico pensando lá na escola como que isso se materializa. E aí eu já vou direcionar minha pergunta para a Martinha, no sentido de saber como que isso acontece todos os dias, né, durante as aulas, e também durante os períodos específicos, porque eu acredito que a avaliação acontece a todo momento, mas também é um período da avaliação formativa, por exemplo, né? Então, assim, você poderia falar para a gente como funciona na escola, quais instrumentos esses professores mais se utilizam na avaliação dos componentes que atualmente, né, fazem parte do nosso currículo. Olá, eu sou a Martinha, eu uso óculos, o meu cabelo é um castanho claro, eu estou usando uma blusa azul e atrás de mim tem uma parede com um quadro de recados e painéis para fixação de bilhetes. A avaliação ela é interessante, né? Porque ela é fundamental. Ela é fundamental para o professor se preparar para dar aula, né? Para ele fazer o seu planejamento. Porque a partir do momento que você entra na sua sala, querendo ou não, você já está avaliando, mas não avaliando no sentido negativo, assim, né? Avaliando no sentido positivo. Porque o professor ele tem que observar particularmente cada aluno, né? Como que aquele aluno é, qual a facilidade que ele tem em aprender, onde que ele tem mais dificuldade em aprender. Então, isso aí já é uma avaliação. A avaliação do dia a dia é aquela que a gente chama de avaliação contínua, que o professor vai observar o aluno através das atividades, né, que ele passa no dia, através de uma conversa, um debate, né? Os maiores você já consegue fazer um debate, os menores através da oralidade. E é o que a Adri falou, né? Essa avaliação que a gente faz no dia a dia, ela não é para eu vejo, o aluno não está aprendendo, ele não sabe nada. Não, é para o professor mediar o seu trabalho, né? O professor direcionar aquilo que ele pretende fazer. A avaliação ela pode ser a diagnóstica, que é o do dia a dia, a avaliação, né, que a Adri falou, a somativa, onde os professores fazem provas. As provas elas são marcadas antecipadamente, é enviado recado aos pais.
o professor trabalha antecipadamente todo aquele conteúdo. É claro que o professor não dá todo o conteúdo do trimestre, não. A cada conteúdo, a cada, né, matéria que ele passa, ele faz a sua provinha. Essa avaliação também pode ser através de trabalhos, que os professores podem fazer em grupo dentro da sala, pode pedir uma pesquisa em sala, pode fazer o uso das tecnologias da própria escola para fazer uma pesquisa, né, dentro da sala mesmo. A formativa é aquela que ela é quando o professor vai mediar, né, ali com o aluno, ele está trabalhando com o aluno, ele passou a atividade, ele vai ver onde que a criança está, né, tá tendo aquela dificuldade, para ele, né, para ele saber onde que ele tem que puxar um pouquinho mais ou dar uma diminuída, porque o professor pode sim, né, parar e não dar continuidade, ele pode parar e fazer com que pelo menos a maioria das crianças consiga entender aquilo que ele está fazendo, né? Então isso ele está se avaliando, também é uma forma de avaliação, né? O professor vê que ele tem que dar uma paradinha e ir mais devagar. Ô, Martinha, você falou sobre essa, por exemplo, avisa aos pais, né, dessa avaliação mais somativa, por exemplo, que a sua maioria é feito por prova, eu entendi. E eu queria perguntar assim, se, além dessa preparação, porque eu acredito que é uma preparação, avisar os pais, para a criança ficar mais preparada para essa semana, vamos supor que ela é avaliada dessa maneira. Como que as crianças são preparadas para isso? Então, assim, a minha dúvida em relação à paridade entre as atividades que o professor ou a professora trabalha diariamente com a atividade que ele vai dar na prova. Então, por exemplo, vamos pensar lá na língua portuguesa, se ele nunca trabalhou com determinado texto, e aí ele tem o cuidado de não colocar isso numa prova, por exemplo, ter essa paridade entre atividades e maneiras de trabalho com a forma de avaliação. Existe isso também, né? Isso, também, Pri, porque o professor ele não pode, principalmente nós com os nossos pequenos, ele fazer todo um trabalho voltado com um gênero textual, né? E lá na prova, vamos pegar, né, de português, trabalhar um outro gênero. Não, se ele trabalhou 2, 3 gêneros durante o período que antecedeu essa avaliação, então ele vai trabalhar o mesmo gênero. O professor não pode sair daquilo que ele trabalha junto com a criança. O professor de história, se ele está acostumado a trabalhar atividades diferenciadas dentro da sala, então são essas atividades que ele vai dar na avaliação, na prova, né, ou no trabalho, porque não é só prova, né, a avaliação. A gente fala mais de prova porque o trabalho é mais fácil, você, né, faz uma mediação. Então, fica muito atento a isso. Eu não posso, quando eu vou avaliar o aluno, trazer algo novo que ele não viu ainda. Né? Eu não posso, eu tenho que... mas aí para a criança vai ser fácil. Não, não é. A situação vai mudar. Assim, o modelo, vamos supor, é o mesmo, mas a situação é diferente, né? Você não pode querer dar um A para a criança toda aquela semana, aquele mês, e na prova você querer dar um B para ele, né? Querer trabalhar algo diferente. Sim. Então, a gente entende que, com a fala tanto da Adriana como da Martinha, que a rede já tem uma estrutura de avaliação, a gente já tem um documento, né, que orienta. E, assim, nós, da Educação Física, também fazemos esse exercício de avaliação da aprendizagem do estudante, porém, pela nossa própria história, né, da educação física escolar, esse tema ele não tem um consenso em relação ao que e para que a educação física avalia. Então, Tiago, pensando que precisamos estar alinhados à concepção de avaliação da rede e, consequentemente, né, da nossa diretriz, Tiago também participou do grupo de construção da diretriz curricular para a educação física, pensando que a gente tem que estar alinhado a isso quando formos propor uma avaliação, vamos começar assim. O que não se avalia na educação física, né? O que não se avalia e para o que não se avalia?
Beleza. Uma satisfação grande poder participar aqui com vocês, tá? Em estar representando aí os meus colegas, espero que represente bem. O meu nome é Tiago, a cor da minha pele é branca, eu estou aqui com uma parede branca atrás de mim no escritório, estou usando a minha roupa convencional de trabalho, né, aquela pela qual nós somos reconhecidos, né, uma camiseta esportiva verde e branco, uma calça preta. E, assim, a questão da avaliação na educação física, ela também compartilha um aspecto histórico, né, em relação a outras áreas que até a Adriana mencionou ali. Ou seja, nós já tivemos na educação física modos de compreender a avaliação de uma forma muito pautada num resultado 100% observado. Ou seja, o aluno faz alguma coisa, o professor observa, registra, e daí ele lança, né, um parecer de se foi bom o movimento, se foi boa a técnica ou se não foi boa a técnica. Por exemplo, vamos citar um exemplo do basquete, né? O camarada foi lá, ele fez algumas aulas de basquete e a prova dele, no sentido de prova mesmo, não vai ter outra chance, é pontual, é aqui. Você tem 10 chances para acertar a cesta e de 0 a 10 na sua nota. Quanto mais você acertar, mais pontos você tem. Esse é um exemplo de avaliação que nós já estamos muito à frente disso, nós já superamos isso na educação física, né? Essa coisa de só observar se o aluno fez o gesto motor de uma forma, né, correta, perfeita, no modelo esportivo, né? Você me perguntou o que não, né? O que nós não devemos. Como que foi a sua pergunta? Você repete para mim, Pri? O que nós não avaliamos nessa concepção de educação física e para que nós não avaliamos, né? O para que nós não avaliamos é que, assim, veja bem, existe duas situações. Ou você avalia o aspecto do movimento, do resultado, ou você avalia uma outra coisa, que daí vem aqui a minha visão sobre a avaliação, que é a qualidade das construções e relações que esse aluno está fazendo numa aula de educação física, ou num conjunto de aulas de educação física que compreende lá um determinado conteúdo. Quando eu digo que nós estamos avaliando a qualidade das construções, aí já não pode ser mais só restrito ao aspecto motor, né? Porque depois, como a gente vai mostrar lá na frente algumas imagens aqui que eu trouxe para vocês, é muito diferente você avaliar esses dois aspectos. É muito fácil você fazer uma avaliação em termos motores, né? Você vai observar e vai ver se o aluno consegue ou não. Agora, o nível de compreensão que ele teve do fazer dele na aula, aí já é mais difícil. Aí já demanda, inclusive, um recurso diferente de avaliação. Então, a gente, por meio dessa proposta, desse currículo, a gente também tem que enxergar isso, a avaliação como etapas, como momentos durante um ano de escolarização. É por isso que eu penso assim, que é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de retomar esses temas durante o ano. Porque o aluno que faz uma aula de basquete no começo do ano, ele não é o mesmo aluno que vai fazer essa aula no meio do ano e no final. Então, a capacidade, a qualidade das construções que ele vai ter quando ele está próximo de finalizar o ano, já é muito superior ao que ele teve no começo. Então, isso que eu observo, assim, quando a gente fala de avaliação nesse modelo. Né? Até a gente fala, e a gente cita até a questão da zona de desenvolvimento proximal, né? Na teoria histórico-cultural que está ali. Não tem como você falar num conceito desse, no entendimento desse, se você não entende a aprendizagem como um processo. E eu até listei aqui que dentro desse momento em que o professor avalia inicialmente um aluno, as avaliações que ele faz durante o processo e a avaliação final, né, que pode ser por via de uma prova, mas uma prova ainda provisória, uma prova que ela pode, por que não, retomar essa mesma prova em momentos do ano para você avaliar se eles estão avançando e se reorganizando em relação a esses conteúdos. Né? Então, dentro desse momento, entre o início do conteúdo, a avaliação inicial e a avaliação final, tem um processo também que todo mundo acaba esquecendo, que diz respeito às dimensões da BNCC, que é o quê? Nós temos a mediação do professor por via da linguagem, né? A interatividade do professor e aluno por via da linguagem, tanto gestual, tanto verbal, né? E nós temos o quê? Reflexão sobre a ação nesse processo, é uma dimensão da BNCC. Nós temos a exigência de construção de compreensões,
construção de valores, nós temos a questão da experimentação, que é o que os alunos mais fazem, que antigamente a gente ficava só nisso. E tudo isso para o quê? Para a fruição e para o protagonismo comunitário. Então, assim, na medida em que o aluno chega com um conceito, com uma compreensão sobre um conteúdo, e o professor vai lançando desafios que levam esse aluno a reorganizar o saber dele a respeito daquele conteúdo, ele já vai ter condições, ele vai fazer uma síntese daquilo e ele vai ter condições de ser o protagonista comunitário. Vou citar só um exemplo para vocês. Outra vez eu fiz um trabalho de construção com a amarelinha. Nós começamos com a amarelinha que a criança conhece. Qual que você conhece? Faz aí no chão. Eles fizeram as amarelinhas deles e depois em grupos a gente viu que tinha amarelinhas que era diferente uma da outra. Então eles passaram para jogar amarelinha dos outros colegas para conhecer como que eles entendiam o jogo. Então aqui já entra aquela coisa de reconhecer e respeitar a diversidade. Porque muito aluno vai chegar lá, mas não é assim. É desse jeito que a gente joga amarelinha, isso não é amarelinha. E daí já vem a primeira, né, noção de como que o outro enxerga uma brincadeira de uma forma diferente, né? E essa flexibilidade cognitiva, né, de se colocar, de se posicionar a partir do ponto de vista do outro, né? Tem muito a ver com a empatia também, por que não, né? Depois a gente pegou para construir. Eu falei para eles, lancei um desafio. Vocês vão construir variações, tipos diferentes de amarelinha. E a gente passou alguns dias indo para a quadra, voltando para o papel, indo para a quadra, voltando para o papel. E daí eu falei para eles assim, o critério que nós vamos avaliar se a amarelinha de vocês está legal ou não é o evento da Semana da Família. Nós vamos fazer aqui vários setores com brincadeiras e jogos da cultura, né? Tipo assim, nós pegamos um espaço em que teve uma das nossas colegas que fez cantigas de roda, teve batida de corda, peteca, e daí uma das sessões eram as amarelinhas que os pais iriam fazer e as crianças iriam explicar como que faz. Ou seja, eu entendo isso como algo comunitário, no sentido de trazer o que foi estudado antes. Veja, eles começaram com o desenho da amarelinha na rua. Depois eles passaram pelas variações dos colegas, por outras variações que também a gente conhece, né, dos conteúdos da educação física, e criaram as variantes para poder levar num dia de ação comunitária dentro da escola, para que os pais participassem. E no final a gente conversou, e aí? Os pais conseguiram entender as amarelinhas, conseguiram participar junto com vocês? Eles perguntaram por que a amarelinha está sendo feita desse jeito e não da forma tradicional? Vocês explicaram o que vocês construíram? Quais critérios que a gente usou para poder construir? Então foi bem bacana, eu acabei lembrando disso quando eu estava fazendo uma revisão aqui, tentando fazer uma ligação aqui entre as diretrizes do Estado, né, a BNCC e o currículo aqui do município, né, para tentar encontrar esses três eixos. E eu lembrei desses, olha, lá atrás, muito antes da gente ter essa proposta curricular, nós já vínhamos fazendo trabalhos desse tipo. Né? Então, assim, isso para mim, esse processo de construção que culminou ali, com eles avaliando a participação dos pais, já, né, é uma coisa muito interessante, porque foi possível ver a construção desses alunos. Então, teve uma assimilação, né, do conteúdo, teve uma apreensão e teve um trabalho qualitativo ali. Eu não queria saber se eles estavam fazendo bem a amarelinha tradicional. Eu queria saber se eles conseguiriam derivar outras possibilidades a partir daquela. Tá? Então, assim, na educação física, só para finalizar aqui essa primeira fala, só para resumir, nós já estamos entendendo a avaliação como um processo, tá? Por isso que nós precisamos pensar também num modelo de avaliação que acompanhe isso. Então, se você tem lá uma ficha de atividades, não tem mais como você fazer naquele modelo, faz 5 aulinhas, avalia na última, passa para outra coisa, e esse conteúdo aqui você vai dar sorte dele voltar no ano que vem, lá no começo do ano. Então, nós não estamos mais compreendendo. E se o aluno falta no meio do processo? E se ele falta no dia? E dependendo da forma como você vai avaliar, você vai ter que se perguntar, opa, mas espera aí, eu estou avaliando com que implica em leitura. Mas eu tenho alunos que não fazem leitura. E como que você vai avaliar? Você vai para a verbalização. Eu tenho alunos também que têm dificuldade para falar. E daí, você volta para aquilo, opa, mas eu vou ter que usar uma avaliação chamada prática? A avaliação chamada prática, ela pode existir, mas o contexto em que você cria essa avaliação é diferente. Não é assim, lance a bola, acertou no boliche 10 pontos. Ou o aluno realiza o rolar a bola, por exemplo, no chão, que é o movimento do boliche. Não.
Ele vai ter que especificar, mas por que eu quero saber como que o aluno está entendendo esse movimento de rolar. É isso que ele vai ter que explicar, ou a gente vai colocando situações que permita ele fazer regulações, no sentido de tirar dali indicadores de que ele compreendeu a diferença de uma situação para outra quando ele rola a bola. Porque a compreensão, ela não é só a constatação de quais elementos compõem o que você está estudando, é a implicação disso, no que isso implica. Então, se você sabe que você precisa, igual o exemplo que tem lá na frente, né, que eu vou mostrar depois, se você sabe que você precisa lançar a bola com menos velocidade para que você possa ter mais velocidade para passar dela, antes de uma corda, igual o exemplo que a gente viu até com o professor Paulo, eu sempre usei muito isso nas aulas. Então, se eu puxar a corda para mais perto, você vai ter que mudar a sua ação. Eu quero avaliar se você consegue perceber essas relações entre a sua ação e uma mudança no espaço, por exemplo, uma exigência diferente para aquele movimento. Então, você avalia no início da aula, durante a realização da aula, você vai apontando, né, esses indicadores, essas reorganizações, e no término da aula. E depois, no término de um conteúdo, né, ou de um conjunto de conteúdos, você pode daí ter a avaliação, talvez, como uma prova, mas mesmo ela, uma prova muito provisória, tá? Eu entendo dessa forma, e depois eu vou deixar em aberto, provavelmente os camaradas vão estar no chat aqui, daí eles vão poder ter aí as críticas, as contribuições aí. Mas é isso. Eu queria falar... Pode falar. Pode falar. Duas coisas que o Thiago falou que é precioso. E há a possibilidade de fazer transposições diretas em todos os componentes curriculares que existe de trabalhar com crianças. Que você falou do provisório, de não garantir que no momento específico eu consiga prever todas as aprendizagens, e que no período de trimestre e tal, e se eu precisar revisitar, eu tenho que revisitar, e se eu precisar me estender, eu tenho que estender. Eu gostaria de fazer um apontamento, que talvez, como a gente mudou o período avaliativo em trimestre, e aí, para contribuir com o professor, a gente reorganizou o currículo em trimestre, há uma confusão das duas coisas, elas são distintas. A fala do professor é preciosa, porque ela ilustra, primeiro, que a organização do conteúdo por trimestre foi uma forma que nós entendemos, enquanto rede, na migração de alunos entre as escolas, ok? Isso facilita, de alguma maneira, um aluno que transita por outro, mas isso não é estanque e fechado, que ele deve ter ser cumprido. Então, aquela lista de conteúdos do primeiro TRI, aquela lista de conteúdos do segundo TRI, e assim por diante. Ele não é uma relação direta. O período avaliativo, ele fecha um trimestre, mas ele não quer dizer que eu tenho que avaliar todos os conteúdos do trimestre. Muitas vezes os professores, eles confundem essas coisas. A gente tem uma organização por trimestre para fechar registros avaliativos, para a gente também não enlouquecer, para a gente não ter que toda vez fazer a cada semana um parecer descritivo. Imagina o professor de educação física que tem 6 turnos, ele enlouquece, porque ele tem 2 padrões. Então, o período avaliativo, ele é de trimestre, ele culmina no registro oficial, que é preciso, que a gente usa parecer em prova, parecer em boletim, né? Vou tirar a prova, parecer em boletim. Necessariamente, a gente não precisa ser sempre boletim, é uma convenção hoje da nossa rede, que pode hoje ou amanhã mudar, de acordo com uma nova convenção de rede, é a forma de registro eleita desse momento. Nós usamos parecer 2 anos seguidos, e foi interessante registrar 4º e 5º ano no parecer também. Então, são reflexões para a gente fazer. Então, a gente precisa distinguir. A organização curricular por trimestre é uma coisa, e o período avaliativo por trimestre é outra. As duas caminham meio juntas para facilitar a vida dos professores, a facilitar a organização da própria rede, quando a gente fala de 28 mil alunos aí caminhando no ensino fundamental. Mas eles são processos distintos. A fala que o professor fez, quando se eu precisar parar e permanecer no conteúdo, porque eu, na minha observação, nessa avaliação que ele fala temporária e provisória, eu percebi que os meus alunos não se apropriaram, eu vou ter que mudar a estratégia, mudar as minhas intervenções, reconsiderar o meu planejamento, replanejar as minhas ações, e aí eu vou ficar mais tempo com os meus alunos. A importância nessa fala potente que ele faz, é que o conteúdo aprendido, ele não serve só para cumprir o requisito acadêmico, mas ele transpõe, ele transcende a minha atuação na vida.
Quando o aluno foi lá explicar para o pai dele a amarelinha, ele ressignificou as amarelinhas que ele traz da cultura dele de vivência, ele criou, olha que bacana isso, a capacidade de criação. Nós estamos falando, quando a gente fala dos objetivos lá, né, que a gente conhece, a criação é um dos elementos mais avançados em objetivos de aprendizagem. Isso é maravilhoso. Só uma discussãozinha para a gente pensar. Essa ideia de revisitar os conteúdos e não ir fechando ciclos. O Thiago sempre falou muito sobre isso, sempre bateu muito nessa tecla. Assim. Eu gosto muito de ouvir o Thiago falar sobre avaliação. E aí, Thiago, você, na sua fala, já falou, então, o que nós avaliamos, né? E para que nós avaliamos. Então, eu queria que você falasse um pouco dos instrumentos utilizados nessa sua avaliação. Você falou algumas coisas, né? Mas eu queria que você desse mais exemplos. Você também trouxe algumas imagens. Já. Acho que pode colocar. Já dá para colocar agora. Daí as imagens que fica mais fácil. Bom, nós temos aqui, então, a Pri está fazendo a pergunta a respeito dos instrumentos, né, das ações a partir das quais eu consigo fazer uma verificação, uma apreciação do que os alunos estão construindo. Aqui, então, eu vou traçar um percurso, tá, Pri? Aqui nós temos uma roda de conversa, no começo da aula. Aqui o assunto poderia ser, gente, o que vocês entendem? Já ouviram a palavra velocidade? Alguém aqui sabe dizer o que é velocidade? E eu adoro quando o aluno vira para mim e fala assim, velocidade é quando corre mais rápido que o outro. Porque eu sei que eu vou ter trabalho para fazer, entendeu? Né? Quando ele fala que a velocidade é quando ele corre mais rápido que o outro, ele não está errado. Né? Ele está citando um dos exemplos, principalmente por conta do contexto da quadra. Lembre-se que se a gente, muitas vezes, né, se você muda o contexto da quadra para a sala de aula, muitas vezes a criança até nem entende que a aula em sala, dependendo do nível, é uma aula de educação física, por mais que você está refletindo sobre movimentar-se com ele. Então, a mudança de contexto muitas vezes leva, né? E o tipo de contexto que nós temos aqui, nessa situação, eles estão se reconhecendo numa aula de educação física, então o exemplo do correr é o que vem mais fácil para eles, né? Então, após isso, o que vai acontecer depois dessa reflexão inicial? Nós vamos colocar, então, algumas situações de movimento, alguns problemas, alguns jogos, atividades, brincadeiras. O professor vai fazendo a mediação ali, vai jogando alguma alteração daqui e dali, e depois, né, a gente volta para essa mesma roda, né, para poder conversar sobre o assunto da aula, né, para que eles tentem, né, construir uma abordagem diferente do tema da velocidade. Mas e aí? E se as atividades que a gente fez, por exemplo, nessa aula, não eram atividades de correr, por exemplo, um trabalho de velocidade de movimento? Eu gosto muito de usar situações em que eles têm que fazer alguma coisa parado, né, na velocidade de movimento. E aí, gente? Como é que fica agora aquela ideia inicial de que velocidade é só quando corre? Vocês tiveram que usar velocidade hoje? Sim, então, quando cai por terra um conceito inicial que estava limitado, você já tem um começo para saber como que você vai continuar. E daí ele vai entender. Daí que ele vai começar, razoavelmente, vamos dizer assim, a entender a diferença entre os tipos de velocidade, por exemplo, reação, locomoção, velocidade de movimento. Então, essa roda inicial é para a gente verificar o que os alunos já estão trazendo no entendimento delas sobre o conteúdo que vai começar, ou sobre o assunto daquela aula, né? Pode passar aqui a próxima imagem daí. Aqui o exemplo da bola que eu falei para vocês agora. Tá? Aqui a gente já consegue fazer algumas avaliações. Então, por exemplo, na verdade tá difícil de ver ali, mas tem uma corda bem na linha central do meio da quadra. E a brincadeira eu lembro até que o Palma citou essa atividade lá, que é muito simples e ela é muito assim, você consegue tirar muita coisa dela. Você não precisa de uma atividade estrondosa, cheio de recursos, cheio de coisa, até porque na hora que eles começarem a ver que tem muita coisa, já dá aquela baixada, né? Então, atividade simples e vai ficando cada vez mais complexa, mais desafiadora, é sempre melhor. Mas aqui, qual que é a ideia? Eles têm que rolar a bola no chão, a bola tem que passar da corda, mas eles têm que passar correndo da corda antes da bola. Então, assim, com o tempo você vai perceber que eles lançam com muita força, a bola passa antes, daí você vai jogando as perguntas para eles verificarem como que eles estão fazendo o movimento e coisa e tal. Daqui a pouco eles vão começar a
a acertar, eles vão começar a fazer aquela regulação, eles vão começar a passar da bola antes da corda, vão passar da corda antes da bola correndo, né? E depois você vai lá e muda a situação. Você pega essa corda e põe mais perto. Ou você pega essa corda e põe mais longe. Ou você põe duas cordas. Uma bola vai passar antes que você e depois a outra você vai passar antes da bola. E aí? O que isso muda na sua ação? E você vai jogando, escolhe 1, 2 ou 3 alunos e vai jogando as perguntas para eles e você logo vai começar a verificar a compreensão dele. A compreensão dele vai dizer o quê? Geralmente é o quê que ele vai falar para você? Eu vou ter que lançar a bola um pouco menos de força para que eu possa acelerar na minha corrida e passar antes da corda. Mas se a corda estiver mais perto, eu vou ter que jogar a bola mais fraco ainda e para daí eu poder correr. Se a corda estiver mais longe, eu vou ter que jogar a bola um pouco mais forte para que daí eu possa correr mais rápido ainda para passar. Então, assim, essas implicações entre uma coisa e outra, se o aluno consegue verbalizar a ação motora dele nesse sentido, você já tem um exemplo aqui, tá, gente? De como que você pode verificar se ele compreende a relação entre o tempo, a velocidade dele individual e a distância. Tá? Então, você consegue visualizar 3 coisas acontecendo ali. Você consegue ver tanto pela ação, quando eles fazem essa regulação, mas principalmente quando você faz ele ter que explicar. E você tem aluno que consegue fazer, que consegue ter uma boa regulação motora, mas na hora de explicar, ele não tem o recurso verbal para transpor aquilo da ação para um dizer, para uma fala. Se você fosse avaliar um aluno só por aí, né, o indicativo motor aqui mostra alguma coisa. Talvez você possa pedir um desenho, talvez você possa fazer alguma coisa que ele tenha que ler, se ele consegue ler e assinalar. Você pode ter algum outro indicador de que houve que ele compreendeu realmente essa relação. Além só do fazer, né? Pode passar para o outro exemplo aí. Aqui, ó, tem 2 imagens. A primeira, né? Aqui do lado esquerdo das 2 imagens, né? Aqui estão os alunos, está meio longe para ver ali, mas tem 4 cores em cada fila. Uma azul, uma verde, uma vermelha e uma laranja. Em cada ponta ali. Bem no início aí da fila, antes dos alunos. E um bambolê com 2 bolas lá no meio. Né? Então, por exemplo, aqui direita e esquerda. Depois de ter feito uma sequência de atividades de reconhecimento, de espelhamento e coisa e tal, imagine-se que eu falo assim para as 2 equipes, a azul e a vermelha, que estão de frente ali, ó. Tá? A equipe azul e a vermelha que está de frente. A azul aqui e a vermelha lá do outro lado. Eu falo assim para eles, para o lado direito, vermelho e azul. O primeiro da fila corre, pega a bola, faz uma volta na equipe que está do lado direito dele, põe a bola no meio e volta para o final da fila. O que você acha que vai acontecer aqui no início, muitas vezes? Mesmo com o outro vendo o exemplo do colega. A gente que está na quadra sabe o que vai acontecer, Priscila. Ele vai correr para o mesmo lado que o outro. Porque, já que o outro está correndo para lá, eu vou também. Que a direita dele deve ser melhor que a minha. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo. Daí, na outra imagem, você percebe que eles fizeram certo. O menininho que estava lá do lado vermelho e a menininha que estava do lado azul ali, ó, eles foram cada um para a direita deles. Tá? A menininha está indo para a direita dela e o menininho está indo para a direita dele. Tá? Ele saiu daqui e vai fazer a volta, né, da equipe do lado direito, que aqui é laranja, né? E a menininha vai fazer a volta lá do lado direito dela, que está a equipe verde lá do outro lado. Só que aí vem outro problema. Aí eu vou lá e eu mudo as equipes de lugar. Na hora que eu vejo que eles estão conseguindo fazer bem, eu vou lá encher o saco de novo. Eu troco as equipes de lugar e aí, como é que faz, irmão? O que eu estou querendo compreender aqui? Eu consigo ver individualmente o que eles estão fazendo. Eu vou tentar lançar um olhar para ver se os alunos, eles estão, como se diz aí na terminologia que o pessoal usa na matemática e sala de aula, eles estão conservando aquilo ali. Ou seja, ele sabe que direita e esquerda, a partir do corpo dele, é sempre a mesma coisa, independente da direção para onde ele está virado, direcionado. É isso que eu quero verificar. Eu não quero saber se ele é mais rápido que o outro. Eu não estou nem vendo se ele está chegando antes do outro. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em saber uma coisa que muitas vezes eu vou ter que perguntar para eles depois, para eles tomarem consciência de que eles estavam fazendo isso. Isso acontece muito. Né? A pergunta ela faz o aluno tomar consciência de coisas que ele estava fazendo, que ele no momento nem pensou. Só que o próprio fato de inverter as equipes ali já leva o camarada a ter que se reorganizar inteiro. E o aluno que está atrás consegue ver o da frente e ele copia. Nem
não adianta. Muitas vezes ele aparece lá e ele comete os mesmos erros. Então, isso aqui é um exemplo pontual, eu consigo ver os alunos fazendo. Normalmente eu coloco essa atividade mais no final da aula, porque ela é uma atividade sentada. Então eu prefiro fazer as outras atividades mais dinâmicas para exigir deles a vontade de fazer alguma coisa sentado. Entendeu? Tem outras formas de você fazer essa brincadeira também. Mas eu consigo já ali, se eu tenho uma ficha de avaliação, falou, opa, esse camarada teve muito erro. Eu já chamo ele no individual ali depois da atividade, deixo os alunos no círculo com alguma brincadeira, e eu faço uma outra avaliação e uma mini aula para ele ali de novo, em específico. Se ele conseguir chegar na lateralização, né, vamos dizer, de frente para mim, de costa, pô, já é um começo. Eu sei que eu vou ter que retomar isso lá na frente mesmo, e eu sei que quando chegar lá, as chances dele poder assimilar isso muito melhor vai ser grande. Entendeu? Então pode passar aqui para a última imagem. Perguntei para os alunos na aula de força, vocês acham que força tem alguma coisa a ver com equilíbrio? Eles falaram, não tem nada a ver. Falei, então tá bom. Tenta fazer aqui uma equipe com os 2 pés no chão afastado e outra com um pé só. Não precisa nem falar o resultado, né? Daí o que eles concluíram junto comigo? Peraí, se a equipe que está com os 2 pés no chão, eles estão mais equilibrados. Intuitivamente, os alunos já foram percebendo que eles deram uma resposta errada. Não, no primeiro empurrão, eu fui lá e com uma mão eu dei um empurrãozinho no pessoal que está com o pé só ali, eles já foram para frente. Ou seja, ele precisa estar bem equilibrado para produzir força. E daí teve um camarada que ainda falou assim, mas eu também preciso de força para ter equilíbrio. Falei, bom, vamos pensar aqui. Pensa numa criança ali de 1 ano e alguns meses ali, ou até 8 meses, 9 meses, está começando a ficar em pé ali. Vai começar a andar. O que você observa? Que ele tenta levantar, ele cai. É só a falta do equilíbrio? Não, é a falta também da força de sustentação. Ele não sabe o que é sustentar o peso do corpo dele ainda. Então, por isso que ele cai. Na medida que ele vai conseguindo um pouco mais de força nos membros inferiores, que ele tenta, ele consegue manter o corpo dele em equilíbrio. Então, observa lá na casa de vocês, se você tem um sobrinho, um irmão mais novo, alguém da sua vizinhança, observa lá para você ver como que é. E você vai ver o que é a força gerando equilíbrio. Então, essas relações, você vai fazendo as perguntas ali a partir de situações pontuais. A aula já tinha terminado, eu estava numa roda de conversa. Eu coloquei eles para poder exemplificar para os outros verem e pensarem a partir daquilo ali. Já pode passar na próxima. Ô, Tia, deixa eu só fazer um comentário que é interessante. Os exemplos que você traz mostram exatamente que, por mais que a gente esteja trabalhando e estudando um conceito, isso não significa necessariamente, não significa mesmo, falta de movimento, né? Porque o conceito está relacionado ao movimento. Isso Sim. A gente precisa ter muito claro. Uma coisa não está desvinculada da outra, né? A prática pedagógica está acontecendo ali no momento. E o movimento está inserido. Isso. Porque não é porque a gente está estudando um conceito que tem que ser, por exemplo, um texto em que eles leiam o conceito, né? Não. Então, na verdade, uma abordagem que talvez não alcançasse, porque não gera uma experiência significativa, não é isso, né? Não, então assim, é que, por exemplo, também, vai lá, pega uma palavra, coordenação motora na educação física. Você chega com essa palavra aqui, o moleque desanima no começo. O aluno já desanima aqui, coordenação, o que é? Coordenadora aqui é a Martinha, aqui, ó. Entendeu? Aqui a pessoa é a coordenadora, mas ele não sabe o que é uma coordenação de início. E mesmo depois das aulas, é difícil. Eu com a minha filha percebi isso. Eles identificaram todos os movimentos, daí a gente trabalhou a ideia de coordenação no sentido de coordenar movimentos tipo locomoção e manipulação, que é o mais simples para você começar. Ou olho, mão, olho, pé, como a gente é acostumado a falar também. Eles sabiam que eles estavam fazendo 2 ou 3 movimentos ao mesmo tempo. Eles sabiam que em várias situações isso estava acontecendo. Você fala a palavra coordenação, depois já era. Coordenar, fazer, né? Ordenar as coisas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, para ele ter uma ideia dessa é difícil. Mas, veja, se ele tem essa noção de que ele fez movimentos ao mesmo tempo, eu já tenho um começo. Já comecei, na verdade, ele já está a meio caminho. Depois, lá na frente, tem outros níveis de coordenação, que a coordenação é um tema complexo de se entender.
Mas se ele tem a ideia de ações simultâneas, já tem alguma coisa que você vai poder usar de material para reelaborar depois. E daí, aqui, de novo, eu queria até colocar essa imagem, a mesma do início, né, que é o término da aula, quando eu sento para poder fazer o fechamento com eles, a gente joga as perguntas, e aí, sobre o que foi a aula de hoje, se a gente precisar, a gente dá mais alguns exemplos ali para eles poderem pensar. Então, a avaliação no começo, durante a realização das atividades, opa, peraí, eu tenho que mexer nisso e naquilo para que eles consigam entender melhor, né, as atividades que estão sendo propostas, né? E depois a finalização. Tá, nós tivemos 3 jogos hoje. O que teve de comum em todos eles? Em todos eles a gente quicou a bola. Mas e aí? Foram jogos iguais ou foram... Não, foram jogos diferentes, mas em todos eles a gente usou o quicar a bola. Quicar a bola é o quê? É um movimento de locomoção, manipulação. Então, assim, você já consegue tirar essas coisas, entendeu? Já consegue fazer algumas observações. E daí, depois desse processo todo, que a gente tem as fichas. Pode passar aqui para a gente ver alguns exemplos. Vai ser um pouco difícil de ver aqui, mas gente, desculpa, mas se o camarada nos últimos 2 anos não aprendeu como produzir esses tipos de atividade que a gente está mostrando aqui agora, esses recursos de atividade e avaliação, não aprende mais. Porque se você pegar tudo que você já tem lá de atividades que você fez nos pads, você pode usar aquele material para construir algumas avaliações, né? Principalmente com o primeiro ano, que normalmente é um pouco mais difícil, que a gente faz com as imagens, com os desenhos, mas elas dão indicadores bons de que a criança conseguiu identificar algumas coisas. Opa, esse bichinho aqui, aquele ali, eles estão se locomovendo. O professor pediu para pintar os movimentos de locomoção. Ele vai e pinta. Ele está dando um indicador para você, né? É um indicador, uma localizador. Ele sabe qual que é o conceito, ele sabe o que é a locomoção, e por isso ele pinta de forma correta, né? E daí você pode também ampliar a discussão sobre isso com eles, né? Esse é um exemplo de ficha com atividades, com perguntas para completar e para relacionar também. São modelos aí que tem bastante em sala de aula, que o pessoal usa bastante nas atividades, né? Daí a próxima é um questionáriozinho fechado. Eu fazia como isso daqui? Eu fazia ele umas 4 vezes durante o ano, era uma das formas de avaliação, tá? Só se tornava prova na última vez do ano, essa aqui. Só no final do ano que ele se tornava prova. Antes, ele funcionava como um meio, como um recurso que abalizava as aulas, ou seja, através disso aqui, eu vou saber como que eu vou reorganizar as minhas aulas, retomar elas, para que na próxima vez que eles voltarem aqui, pelo menos eles conseguirem identificar os temas que a gente está trabalhando. Pelo menos identificar, opa, essa aqui tem a ver com a velocidade, ou essa questão tem a ver com a resistência. Então, para eles terem um indicativo durante o ano de que esses temas foram estudados, o nome um pouquinho, já retomo um pouco da leitura, eu fiz com 4º e 5º, né? Mas já faz um tempo que eu fiz a avaliação nesse modelo, né? Que a gente está agora estruturando para esse ano também. Né? Pode passar aí nas últimas, eu vou passar mais rápido. Mapa conceitual. Essa aqui eu acho que talvez, esse é o mecanismo, assim, o objeto, o instrumento de avaliação mais importante. Por que eu diria que ele é o mais importante? Porque ele é completo. Ele vai avaliar a quantidade de elementos que esse aluno foi assimilando das aulas, a qualidade das relações você vai poder ver ali. Tá? Você vai poder avaliar durante o ano como que o aluno está organizando o pensamento dele. Não é só a quantidade e a qualidade das relações, é como que ele organiza o pensamento dele através desse recurso. Né? E a gente vai percebendo que o conteúdo vai assumindo um pouco mais de objetividade. Já não está mais ligado só àquilo que inicialmente ele sabe, mas vai adquirindo objetividade porque ele vai conhecendo o conteúdo naquilo que ele tem de mais concreto, que é todos os elementos que caracterizam ele e as implicações de um elemento com relação ao outro. E você pode construir... De que ano que é? Para 5º ano. Essa aqui foi a primeira, é o primeiro que a gente fez a respeito do basquete. Eu pretendo voltar lá mais umas 2 ou 3 vezes nesse mesmo mapa e eu quero ver no final do ano como que ele vai estar reestruturado. Eu quero ver qual que vai ser a diferença do último para esse primeiro. É isso que eu quero avaliar a respeito desse instrumento aqui. Como que eles constroem e organizam o pensamento dele conforme as aulas estão acontecendo.
Pode passar para o próximo, né? Tem mais um aí. O mais um, você vê, tá mais enxuto um pouco que o anterior. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Eu sei que eu tenho mais coisas que eu tenho que mexer na minha aula, alguns outros elementos que preciso tocar, deixar mais claro para eles, para que eles possam ir completando. Mostra o próximo ali também. Ó, entendeu? Isso aqui é ruim? Não. A qualidade, é a construção que esse aluno fez até agora. Se eu estou olhando uma avaliação processual, isso aqui vai mudar conforme as aulas forem acontecendo e conforme for retomado. Então, assim, não me interessa o quanto. Coloca lá, vira um brainstorming no começo. Coloca tudo que você viu relacionado ao basquete. E depois a gente vai organizar. Eu vou mostrar como que isso aí pode ser organizado junto com eles. Eu esqueci de citar um outro mecanismo que se usa bastante, só para finalizar, tá, Pri? Que tem professores, eu também gosto muito de fazer isso, que ele faz assim, ele leva um jogo para quadro, uma atividade, e depois pede para os alunos, em pequenos grupos, criar outras atividades, ou fazer, né, ou para a turma, selecionar outras brincadeiras que sejam semelhantes àquela. Então, nós fizemos um jogo em que nós tivemos que realizar o passe. Eu quero que vocês lembrem de outras brincadeiras que usam o passe. A gente faz mais umas duas com eles e senta para entender o que é o bendito passe. Né? Quais as situações de passe, em quais esportes que se usa o passe, outros setores aí fora da escola que a gente usa a palavra passe de ônibus é a mesma coisa que passar a bola para o outro. O que a gente está entendendo por essa palavra? Porque quando você fala, por exemplo, quando o aluno fala agilidade, a menininha escreveu aqui no mapa conceitual dela, agilidade. O que ela entende por agilidade, quando você fala agilidade, ela entende por uma ótica e você entende por outra. O conceito dela é espontâneo. E você, tendo posse de uma compreensão científica, é que vai reestruturar esse conceito junto com ela. Ela colocou agilidade ali, mas tem agilidade no basquete? Tem. Mas se você perguntar para ela expor o que ela compreende por agilidade, talvez ela vai confundir a agilidade puramente só com a velocidade, né? E a gente sabe que a agilidade tem a ver com outra questão de mudança rápida de direções, né? Algo desse tipo. Então, o que o aluno tem de conceito, inicialmente, a palavra é reconhecida pelos dois, mas o nível conceitual é diferente. Por isso que tem essa questão das regulações, da reorganização e dessa zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o que ele já conhece e o que está potencialmente ao alcance dele nesse momento, que o professor, pela mediação e pela linguagem e pelas ações práticas, ele vai ajudando a criança a reorganizar. Bom, isso aqui é o que a gente tem de estratégia, que está mais ou menos encaminhado para a gente lançar esse ano, né? E, bom, finalizo aqui, né? Daí, se tiver mais alguma objeção aí, a gente vai jogando aí também. Obrigado. Antes da Adri vai falar daqui a pouco sobre como que a gente está pensando esse ano com os coordenadores pedagógicos, a gente vai estar trabalhando sobre a avaliação, mas antes eu queria abrir, se a Adriana ou se a Martinha quiserem fazer uma pontuação sobre essa história da avaliação de educação física, vocês estão aqui à vontade. Não? Difícil eu não querer falar depois de uma bela explanação dessa do professor. É muito difícil. Primeiro que eu já gosto de falar, mas é que não tem como não estabelecer diálogo com o professor quando ele faz essa explanação dele, né? E ouvindo o professor falar, me fez pensar uma coisa que talvez a gente esqueceu de tratar hoje na nossa conversa, que é a avaliação vinculada ao planejamento do professor. Ele falou disso o tempo todo. E porque a avaliação não tem sentido se ela não estiver vinculada ao planejamento. E a didática que ele trouxe para a gente foi tão brilhante, né? Porque a gente fez um encaminhamento em 2019, não sei, professor, se ficou visível para os professores, mas a gente vem discutindo isso com os coordenadores, que é o deslocamento do elemento estruturante do planejamento de avaliação, que às vezes ficava lá embaixo para escrever na observação das atividades, né? Isso todo regente escrevia assim, que é o mesmo foco, só via a execução do aluno e não entendia o processo, né? Por que ele executava daquela maneira, não perguntava para o aluno, porque muitas vezes a gente não dá valor na avaliação do cotidiano, e você trouxe isso nos todos os exemplos que você fez, você trouxe o exemplo
né, da avaliação no final da aula. Porque quando a gente estabelece os objetivos de aprendizagem, a gente tem que separar, e aí o deslocamento do elemento que ficava lá embaixo, junto com os recursos, a gente traz para o objetivo. Porque se eu tenho um objetivo de aprendizagem e eu não deixo claro como eu vou verificar essa aprendizagem, eu não vou ter essa visão ampla, longitudinalmente, da aprendizagem do aluno enquanto processo. Eu não vou conseguir avaliar essa zona de desenvolvimento proximal porque eu não vou ter claro para mim quais são as estratégias que eu vou utilizar para ir olhando individualmente o aluno, para ir olhando o coletivo de alunos e fazer as intervenções. Então, eu achei brilhante quando você coloca tanto a sua observação, quando você fez as duas brincadeiras da fila da lateralidade, onde quando você mostra, né, porque daí a gente vai ver se ele conservou a aprendizagem mesmo, sabendo qual é o lado, tendo ele como referência e não as coisas, né, porque geralmente a gente confunde isso da referência, lateralidade, já essa confusão, tanto para professores e principalmente para os alunos, porque a gente precisa determinar muito bem qual a referência da lateralidade, se é ele o ponto de referência ou se é o lugar. Né? E vou dizer para você, professor, que um dos descritores que a gente mais erra numa avaliação externa é o de referência, de localização espacial, e que as aprendizagens combinam tanto na educação infantil, na educação física, em matemática e em geografia. Porque quando você fala do seu componente, eu não tenho como olhar e pensar comigo uma professora generalista relacionando o seu ensino com aquilo que eu tenho que propor em outros componentes, outras áreas do conhecimento. E quando se a gente pudesse estabelecer tanto práticas de planejamento que culminasse, e aí eu vou falar assim, para a gente olhar para o mesmo objeto de conhecimento, entendido por dimensões ou por vários olhares diferentes, e aí história, geografia, ciências, educação física, o quanto a gente ampliaria. Só que nada disso teria valor se eu não avaliasse cada momento da minha atuação, né? Cada aula. Né? Então, quando você fala que você faz a roda no final e que você faz as perguntas-chave, ou que você faz um instrumento, seja ele um questionário fechado, como você colocou, que você repete ao longo de um período de avaliação, ou o mapa conceitual, que ele vai toda vez realimentando aqueles instrumentos com a aprendizagem, se eu não tiver a preocupação do planejamento de garantir os pequenos momentos, que aquilo lá, hoje o meu objetivo de aprendizagem era a lateralidade e perceber se o aluno conserva esse conteúdo mesmo que a posição dele mude. Eu acho que era isso, eu posso estar enganada. Era isso? Então, aí eu mudo a estratégia. Se eu não fizer essa mutação, eu não vou compreender quando eu quiser mudar a referência, porque eu só posso mudar a referência quando ele já tiver o ele como referência bem definido, porque senão eu só vou causar mais confusão na compreensão abstrata desse conteúdo, né? Então, mas o que é? É todo dia eu parar, eu registro, eu informalmente, a partir da oralidade dos alunos, olha a diversidade de instrumentos que você colocou, as várias vinculações ao objetivo de aprendizagem, porque eu acho que por isso é difícil avaliar para a gente. Porque no cotidiano, quando a gente elege os nossos objetivos, a gente não qualifica a nossa ação por meio da avaliação. Eu acho que é por isso que às vezes a gente se perde e no final a gente faz prova porque é mais fácil. Porque a prova é mais fácil. Até porque se ela não der o bom resultado, eu dou uma recuperação de estudo, que é a garantia de direito do aluno e do professor, e faço um outro instrumento, não é? Geralmente a prova é a saída mais rápida, por isso que a gente se apropria, a gente acaba usando ela com mais frequência. Porque, primeiro, tem que entender, quando você traz um mapa conceitual, o que é um mapa conceitual? E entender que ele não é um produto final, ele é uma construção de representações, tanto na experiência de registrar o pensamento na forma de conceitos sintéticos, que é um mapa, como na organização dessas ideias para trazer aquilo que está mais articulado da experiência. Nossa, professor, a gente ficaria aqui muitas horas conversando sobre os seus exemplos, maravilhoso. Desculpa, Pri, mas não tem como eu não falar sobre isso, é maravilhoso. Esse ano, nossa formação, inclusive, ela traz a questão da avaliação, mas sempre vinculada ao planejamento. Tudo que a gente for falar, por exemplo, às vezes a gente fala de uma atividade, mas atividade pela atividade é só atividade. Então, antes a gente tem que pensar qual que é o meu objetivo de ensino aqui. E o Thiago, ele
é muito claro isso. Meu objetivo é esse. A minha aula tem que ser estruturada tudo em cima do meu objetivo de aprendizagem. E, consequentemente, para eu avaliar, tem que ser relacionado a esse objetivo também. E tem que estar relacionado à metodologia da aula, que é o que ele faz. Então, ele está usando essa metodologia, ele avalia com essa metodologia, tudo de acordo com o objetivo de aprendizagem. É tudo planejado, está tudo no planejamento. Se não fizer isso, a gente se perde, né, no meio do processo. E o nosso caminho agora na rede é ter esse alinhamento entre nós, professores de educação física, com a concepção de educação da rede, com a concepção que traz a nossa diretriz, toda essa gama de instrumentos que a gente tem. Veja, a ideia é nunca fechar, né? A nossa ideia, quando eu falo de construção, nunca é engessar o professor e fechar uma forma, mas é oferecer ferramentas, instrumentalizar para que vocês entendam que existem todas essas formas, são inúmeras maneiras de pensar a avaliação, inúmeras maneiras inúmeros instrumentos de avaliação, mas que a gente não pode se perder, tem que estar alinhado com o nosso objetivo de aprendizagem, né, que é o que o Thiago mostrou. Então, esse ano, a gente pretende fazer algumas construções, ferramentas, né, para auxiliar o professor nessa caminhada, um instrumento de registro para o professor, para que ele, na hora de sentar para escrever o parecer, ele tenha um apoio ali, né, um registro de tudo daquilo que foi feito. Talvez uma tabela de critérios, né, que aponte o que a gente está avaliando de fato. Então, ó, estou avaliando esse conceito. Não, agora é esse conceito. A gente precisa ter alguns parâmetros que nos aponte o caminho, que nos auxilie. Então, tudo isso a gente quer construir esse ano, de acordo com o objeto de conhecimento. E também, por fim, né, um registro formal, que a gente vai ver como é que faz isso, um documento que informa os pais da aprendizagem em relação à educação física. Do primeiro ao terceiro ano a gente não vai ser, como a Adriana falou, mas no quarto e quinto ano a gente não tem essa comunicação com os pais. Olha, seu filho, na aula de educação física, aprendeu isso, não. Lá tem um boletim estabelecido pela rede, e vai um risquinho, e é isso que a gente pretende mudar, e eu vou pedir para a Adri, então, falar um pouquinho como que a gente vai fazer isso com as coordenadoras do que depois, lá quando concluir, né, no Meet, eu vou explicar para ele o que a gente vai fazer entre os semestres de educação física. Dri, então, explica um pouquinho como que a gente vai estudar isso. Oi, então, na verdade, a gente está retomando uma discussão de 2020, né? A maioria dos professores já esteve comigo em 2020, tive a oportunidade de conversar com vocês sobre avaliação e da importância de tratar o assunto na educação física como uma reivindicação própria dos professores. E a gente tinha toda uma proposta de estudo naquela época, como a gente já tinha com a coordenação pedagógica, e agora em 2022 a gente retoma isso. E aí, essa fala da Priscila é muito legal, no sentido que reafirma a nossa ideia de construção. Se nós vamos construir, isso é para 2023, se isso for consenso para a rede, se for consenso entre os professores, se for consenso também entre as coordenadoras. Então, nós vamos fazer um estudo com a coordenação. Primeiro que a gente veio de uma experiência muito forte ligada à atividade remota e um processo de avaliação muito comprometido, que a gente não tinha, né? Muito frágil. Hoje a gente retoma o presencial e a gente tem várias possibilidades. Então, eu falo que a gente não pode voltar para a escola sendo a velha escola. Eu tento trazer isso sempre no meu discurso, porque realmente eu acredito que a gente pode se refazer depois de uma guerra que nós vivemos nessa questão da pandemia. E uma das discussões mais frágeis nossa, e aí não se limita ao componente, é a avaliação. Porque a gente, igual eu falei, já disse anteriormente, quando eu não sei o que eu fazer, eu faço prova, porque é a saída mais rápida e mais fácil para mim. Até porque está tradicionalmente aceito e vinculado. Não estou dizendo que não possa ter, mas é que a gente só faz isso geralmente. Então, a gente pode lançar mão de outras estratégias. E talvez nota para o fundamental, sabe essas questões que a gente precisa discutir? E aí a gente propôs um estudo, né? A Pri já tinha falado que queria retomar isso com a educação física.
E eu propus o estudo, então, com a coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica vão se dividir em 4 eixos de estudos para realimentar os documentos da organização do trabalho pedagógico. Quando a gente fala organização do trabalho pedagógico, eu acho que vocês vêm acompanhando que os documentos são únicos agora. Não existe mais aquele documento que vocês recebiam separado da educação física, que o professor que trabalha Regente 2 recebia separado, que o da EJA e Regente 1 recebia separado. A gente tem que trabalhado numa perspectiva de unificação das ações, né, sem descaracterizar, né, vamos ser bem Boaventura Souza Santos, que a gente não pode descaracterizar as especificidades, mas a gente pode entender, né, como a regência num trabalho único, porque a maior finalidade da ação docente é pela aprendizagem do aluno, que é um só. A divisão por regências que nós temos é uma escolha da gestão. Eu tenho um professor de educação física, eu tenho um regente 1, eu tenho um regente 2, eu tenho um professor mediador de TEDx, eu tenho um professor mediador de leitura, eu tenho um contraturista, e são escolhas de encaminhamento da gestão. Entretanto, o aluno é único. E ele sofre, ou ele recebe, ou ele tem isso organizado por diversas mãos. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente vai falar sempre na sua concepção mais ampla e olhando para a formação integral do sujeito. Ela só tem razão de existir se for para favorecer a formação integral do aluno. E aí a gente, enquanto professor, se organiza. E nessa perspectiva, a região norte, que é uma região que eu já estudei com eles, os documentos que vocês têm como parecer e como instrução normativa, ele é oriundo de um estudo da região norte de 2018. Eles que instrumentalizaram em 2019, vocês receberem todos aqueles documentos de orientação, que não foi criado pela Adriana, que assumiu a gerência do ensino fundamental. A Adriana só sistematizou todas as discussões e instrumentalizou um documento que orienta a nossa rede hoje. E muito baseado também naquilo que o Estado apresenta, porque a gente segue as mesmas legislações. Existem coisas que não estão no que a gente gostaria, mas naquilo que a gente deve fazer. E a avaliação está muito disso, porque ela, além de nortear e instrumentalizar a aprendizagem, ela regula a vida escolar do aluno. Ela tem um valor documental, que a gente não pode abrir, não tem como abrir mão. A gente às vezes quer ficar no qualitativo ou vinculado só à aprendizagem, mas ela precisa qualificar essa aprendizagem para medir. É assim que a gente faz, né? Então, a gente vai ter que pensar nisso da melhor forma possível. E aí, nessa perspectiva, a Zona Norte retoma esse estudo, até porque é um grupo que já tem uma bagagem de discussão, só que agora para trazer o pedido da Priscila de pensar a educação física no processo de avaliação para o 4º e 5º ano enquanto registro formal, não estou dizendo nota, não estou dizendo conceito, pode ser parecer, mas um registro formal, que se comunique diretamente com a família, dizendo que o aluno aprendeu e a como ele aprendeu. Então, a Zona Norte vem, só que quando a Priscila faz esse pedido, pelo componente de educação física, pela regente de educação física, ela diretamente vai vincular outro componente que está na mesma condição, que é arte. Então, não dá para discutir educação física, que estava marginalizado desse processo, sem discutir arte, que também estava marginalizada nesse processo. Então, a gente vai levar essas duas discussões, vamos envolver R1 e R2, que R1 é responsável hoje pelo componente de arte, R2 é regente de educação física, e aí a gente vai levar essas duas frentes paralelas junto com a região norte. Tanto na perspectiva do parecer descritivo, como também da medida em nota que a gente tem para o 4º e 5º ano. Eu acho que, não sei se ficou claro, Thiago? Diz para mim. É isso que a gente pretende fazer ao longo do ano. Nós temos aí 6 meses de trabalho, de estudo direcionado, a partir de documentos oficiais, mais reflexão teórica e reflexão prática, para depois a gente fazer um estudo enquanto rede e viabilizar, então, a realimentação desses documentos para 2023. É isso. E aí, agora, quando a gente retornar no Meet, eu vou explicar para vocês também como que a gente vai fazer isso no nosso grupo. Eu gostaria de encerrar, a conversa está ótima, mas a gente precisa encerrar. Quero agradecer ao professor Tiago, a Adriana, a Martinha, por disponibilizarem do tempo, né? O Tiago trocou a atividade dele para poder atender a gente. A Martinha
parou tudo que ela estava fazendo na escola. A gente sabe que coordenação é muita coisa ao mesmo tempo, ela parou para fazer isso. A Adriana, então, também, como gerente do ensino fundamental, deixou todas as demandas lá e veio atender a gente. Eu quero agradecer imensamente, né, vocês terem aceitado esse convite. Quero dizer, eu estou imensamente feliz também por participar dessa construção que vai mudar, vai marcar a história da educação física na rede. Só que mais do que isso, vai impactar na aprendizagem do estudante, porque, na verdade, a nossa luta é para garantir o direito do estudante à aprendizagem da educação física para além da instrumentalidade. Essa é a nossa luta. E esse movimento faz parte disso, então eu estou muito feliz. Né? Quero agradecer e espero agora os professores retornarem lá para o Meet para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigada e até mais. Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que